pessoal, vamos para a aula 180, ficha resumo número 3. Envolve trabalho da força resultante igual a variação da energia cinética. Teorema trabalho e energia. Então vamos lá, questão 16. PUC de São Paulo, um automóvel da figura tem massa de 1,2 vezes 10 na 3 kg. No ponto A, desenvolve uma velocidade de 10 metros por segundo. Estando o motor desligado, descreve uma trajetória mostrada atingindo uma altura máxima Hzinho, chegando ao ponto B com velocidade nula, considerando a aceleração da gravidade local como 10 metros por segundo ao quadrado, sabendo que no trajeto as forças não conservativas realizam um trabalho de 1,56 vezes 10 na 5, concluímos que a altura Hzinho é de quanto? Dá para fazer de mais de uma maneira, né? Então nós temos forças não conservativas. Então ele diz aqui que o carrinho está aqui no ponto A, e no ponto A a altura é de 20 metros. E no ponto A ele tem velocidade, ele diz que a velocidade no ponto A é de 10 metros por segundo, então VA é 10 metros por segundo. Aí ele desliga os motores e deixa o carro ir, de maneira que ele atinge um ponto B que tem uma altura Hzinho, que ele não sabe, ele está perguntando quanto é que é Hzinho, mas ele diz que em B ele para. Ele diz que o trabalho das forças conservativas é 1,6 vezes 10 na 5 joules. Tu lembra disso aqui, ó? Que o trabalho das forças não conservativas, eu acho que eu falei antes conservativa, é não conservativa, é a variação da energia mecânica. Lembra disso? Tudo que variar de energia mecânica é igual ao trabalho da força de atrito. E ele me deu isso, me deu o trabalho das forças não conservativas. Então basta ver a variação da energia mecânica. E é aí que eu vou resolver minha questão. Variação da energia mecânica é a mecânica final, que é em B, menos a mecânica inicial, que é em A. Então o trabalho das forças de atrito será mecânica em B, é a cinética em B, mais a potencial em B. Potencial gravitacional, não tem nada a ver com mola aí. Tá? Menos a cinética em A, mais a potencial em A. Tá? Bom, a cinética em B não existe. Não existe. Porque não há velocidade. A potencial em B existe, porque tem altura H. Então, vamos lá. Esse valor eu sei. Trabalho das forças de atrito eu sei. Ele me deu. Tá ali, 1,56 vezes 10 na 5 joules. Potencial gravitacional em B. Massa vezes gravidade vezes altura B, que é Hzinho. Menos cinética em A. Ó, mva ao quadrado sobre 2, mais potencial gravitacional em A, mgha. Ele me disse, me deu tudo aí, me deu a gravidade, me deu a massa, então agora é só botar os números aqui dentro. Se ligar é o seguinte, ele falou que o módulo do trabalho das forças não conservativas, tá? Então se ele falou 1,56 vezes 10 na 5 joules, nós temos que saber aí, é uma parte dificinha, que é menos 1,56 vezes 10 na 5 joules, é igual massa. A massa é, ele falou 1,2 vezes 10 na 3 kg vezes 10 vezes Hzinho, que é o que ele quer saber. Menos massa 1,2 vezes 10 na 3 vezes 10 ao quadrado, porque é a velocidade em A, sobre 2, mais massa 1,2 vezes 10 na 3, gravidade 10 na 1, e a altura A ele me deu que era 20 metros, certo? Notem que eu tenho aqui, ó, 10 na 5 aqui, 10 na 3 vezes 10 na 1, eu tenho 10 na 4 aqui, 10 na 3 vezes 10 na 2 eu tenho 10 na 5,
e aqui eu tenho, ó, 10 na 4. Então dá uma simplificada. Vamos dividir todos os termos, dividindo todos os termos por 10 na 4. Então aquele primeiro termo lá vai ficar o seguinte, vai ficar 1,56 menos 1,56 vezes 10 na 1. 10 na 5 por 10 na 4 é 10 na 1. 1,2 vezes 10 na 4 vai ficar 1,2H, porque eu estou dividindo por 10 na 4, menos esse termo. 1,2 por 2 é 0,6. 10 na 5 dividido por 10 na 4, 10 na 1. Esse menos, propriedade distributiva, menos nos dois. Então, menos 1,2 vezes 20, porque o 10 na 4 foi simplificado. Então, todos os termos divididos por 10 na 4. 1,56 vezes 10 é 15,6, igual a 1,2H menos 6, 0,6 vezes 10, 6, menos 1,2 vezes 20, menos 24. Menos 6 e menos 24 toca para o outro lado, então menos 15,6 mais 30 é igual a 1,2H, portanto 1,2 vezes H é igual a quanto? 14,4. Então H é igual a 14,4 por 1,2. Nós sabemos que 144 por 12 é 12. Tá? Então 14,4 por 1,2 é 12. Aqui, 12 metros. Resposta da 16, A de Argentina. Então você vê que não é tão facinho assim não a questão 16. Tá? Questão 17. Um pequeno corpo de massa m é abandonado no ponto A com velocidade nula e escorrega ao longo de um plano inclinado percorrendo a distância d igual a AB. Ao chegar em B, verifica-se que a sua velocidade é igual a raiz de GH. Pode deduzir que o valor da força de atrito que agiu sobre o corpo, supondo a constante, é de quanto? Então nós temos um plano inclinado agora na 17. E esse plano inclinado, ele tem atrito. Ele quer saber quanto é a força de atrito. Não é o trabalho da força de atrito. É a força de atrito na questão 17. Mas eu sei, olha o que ele me disse. Ele me disse que sai de velocidade aqui no ponto A nula. A altura aqui é Hzinho, tá? E ele me diz que aqui no ponto B, ele chega com velocidade, e essa velocidade no ponto B, em A não tinha velocidade. Tá? Essa daqui é da FUVEST, né? Então ele chega lá com raiz de GH, essa é a velocidade. Então, quanto vale as forças de atrito? Olha a jogada. O trabalho da força de atrito é igual à variação da energia mecânica. É a mecânica final, B, menos a mecânica inicial, A. Eu sei que, se eu calcular esse trabalho, eu descubro quanto será a força de atrito, porque eu sei o deslocamento aqui que ele me deu de A até B, que é D. Tá? Então vamos lá, calculando o trabalho da força de atrito, então primeiro. A mecânica em B não tem altura, ó, não tem altura. A altura B é zero, só tem cinética. Então, massa velocidade em B ao quadrado sobre 2. Essa é a mecânica em B, só tem cinética. Menos. Mecânica A, tem cinética? Não, porque não tem velocidade. Tem potencial gravitacional? Tem. É mgh. Tá aí. Então descobri o trabalho das forças de atrito. Basta substituir VB por raiz de GH. Então vamos lá. Trabalho das forças de atrito é massa vezes VB. Ó, se VB é a raiz de GH, VB ao quadrado é G vezes H. Concorda comigo? Pus raiz nos dois lados. Então, GH sobre 2 menos MGH. MGH sobre 2 menos MGH é 1 meio menos 1. Então, o trabalho das forças de atrito vale menos 1 meio de MGH. Negativo como esperávamos. Vamos finalmente
a força de atrito. A gente imagina que a força de atrito é constante aí. A gente imagina que a força de atrito é constante. Ele diz, ó, supondo a constante. Então, o trabalho das forças de atrito se calcula força de atrito vezes deslocamento vezes cosseno de quanto? Nota, enquanto se ele se desloca para baixo, a força de atrito é rampa acima. Então, cosseno de 180 graus. O trabalho da força de atrito é menos 1/2 de mgh. Eu quero descobrir a força de atrito. Está aqui, Fat, vezes D, vezes menos 1, que é o cosseno. Então, o menos aqui corta com menos daqui. Eu vou ter aqui a força de atrito. A força de atrito finalmente vai valer o quê? Esse D que está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar 1/2 de mgh sobre D. Está aí a resposta D de Dinamarca para a questão 17. 18. Retomando o exercício anterior, podemos afirmar que a energia mecânica dissipada no deslocamento. Ah, muito fácil a 18. Muito fácil a 18. Porque a energia mecânica dissipada sempre é menos o trabalho das forças de atrito. Essa é a energia mecânica que é dissipada. Como eu já calculei o trabalho da força de atrito como sendo menos 1/2 mgh, então vai dar, inverte o sinal daqui, mais 1/2 de mgh. Está aí a energia mecânica dissipada, 18C, dica muito mais fácil que... Quem resolve 17 resolve a 18 também, duas da FUVEST. Vamos para 19, também da FUVEST. Diz assim, questão de número 19. A questão de número 19, revisando o conteúdo da FUVEST também, diz: um corpo de massa M é solto no ponto A de uma superfície e desliza sem atrito até atingir o ponto B. A partir desse ponto, o corpo desloca numa superfície horizontal com atrito até parar em C a 5 metros de B. Sendo M medido em quilogramas e H em metros, o valor da força de atrito F, suposta constante enquanto o corpo se movimenta, vale em newton. Então, olha só. Na questão 19, nós temos uma parte sem atrito, que é de A até B. Então, de A até B não tem atrito. Depois de B até C, há atritos. E ele diz que tem 5 metros daqui até aqui. Tranquilo? E ele quer saber quanto é que é o valor dessa força. Tá? Então, o que nós temos? Ele diz que é solto de A. Então, velocidade de A é 0. A altura H, ele não me disse a altura H. Então, conserva a mecânica daqui até aqui. Notem que em B não há altura. Em B não há altura. Se em B não há altura, só tem o quê? Energia cinética. Então, mecânica em A é igual a mecânica em B. Conserva a energia, porque daqui até aqui não há atrito. Então, sem atrito no primeiro pedaço. Bom, vamos lá, continuando. Então, potencial gravitacional em A será numericamente igual a cinética em B. Tá aqui. Tá? Então, eu já sei. Só que aí o que acontece? Daqui até aqui, de B até C, há atrito. Então, a primeira parte é sem atrito. A segunda parte é com atrito. E a parte com atrito, eu sei que o trabalho das forças de atrito é a variação da energia mecânica. Ou seja, o trabalho das forças de atrito é a mecânica em C, final, menos a mecânica em B. Ok? Nota que C não tem altura também. A altura de C é 0. A altura de C é 0. E ele diz, olha o que ele diz. Ele diz que o corpo em C ele vai arrastado, né, até o ponto C, 5 metros. Até parar. Então não tem também nem cinética nem potencial em C. Não tem nada. Então, vamos lá. Quanto é que vai ser o trabalho das forças de atrito, então? Mecânica em C. Poxa, C não tem cinética, C não tem potencial, não tem nada de mecânica em C.
menos a mecânica em B. Mas quem é a mecânica em B? A mecânica em B é a cinética em B. Mas a cinética em B é numericamente igual a potencial gravitacional em A. Conclusão, quanto é que vale a mecânica em B? A mesma potencial gravitacional em A. Como é que eu calculo a potencial gravitacional em A? mgh. Então está aqui o trabalho das forças de atrito, menos mgh. Ele não pediu isso, ele pediu a força de atrito. Mas nós sabemos que o trabalho da força de atrito é o valor da força de atrito que ele chamou de F nessa questão, F, vezes o deslocamento vezes o cosseno de 180 graus. Por quê? Porque enquanto que o corpo se locomove para a direita, a força de atrito é contrária ao movimento, 180 graus. Vamos lá? Então o que nós sabemos? Aqui é menos mgh, aqui é F, o deslocamento ele diz que é 5, menos 1 é o cosseno de 180. Portanto, F, ó, menos 1 e menos corta, 5 multiplicando passa dividindo, mgh dividido por 5, alternativa... Vamos ver. Ah, tá. Ele substituiu o G aqui, ó. G por 10. Então, M vezes 10 vezes H sobre 5 dá 2mh. 2mh, C de Canadá. Achei que não tinha alternativa. Tá? Tava certo aqui. Só faltou substituir G por 10. Vamos para o número 20 agora. Então, fechou aí C de Canadá. A questão número 20 é dito assim. Abaixo, na figura abaixo, o carrinho de massa 200 gramas está apenas encostado na mola de constante elástica K igual a 0,5 Newton por centímetro. O comprimindo a 20 centímetros. Ao ser liberado, o carrinho se move ao longo da trajetória ABC, que está numa altura de 40 centímetros do plano horizontal. Assim, podemos afirmar que a aceleração escalar inicial do carrinho imediatamente após ser libertado vale quanto? Tá, primeiro uma questão de dinâmica. Eu tenho o carrinho aqui, deixa eu só mostrar a figura. Tem uma mola comprimindo o carrinho aqui, um carrinho de brinquedo, e esse carrinho vai subir aqui até uma altura C de 40 centímetros. Bom, ele diz que a mola tem 0,5 Newton por centímetro. Então, tá aqui. A força que acelera o carrinho é a força elástica. Então, ele me pediu qual é, nessa questão aí, a aceleração. Então, eu sei que a força resultante é a força elástica. É a única força que faz o carrinho ir. Essa força elástica é K vezes X. Aí tu me pergunta, tá, professor, mas a constante é 0,5 Newton por centímetro. E a deformação é de 20 centímetros. Preciso transformar? A resposta é não. Olha aqui, ó. K, 0,5 Newton, 0,5 Newton por centímetro. Deformação, 20 centímetros. Nota que quando a unidade é centímetro, centímetro, cortando centímetro com centímetro, sobra Newton em cima. Então a força resultante será de 10 newtons. Ah, mas quem sabe a segunda lei de Newton sabe que força resultante é a massa vezes a aceleração. Ele me deu a massa do carrinho, ele me disse que o carrinho tem 200 gramas. Agora, se eu quero a resposta no sistema internacional, o que eu tenho que fazer? Se a massa desse carrinho é 200 gramas, eu já sei que a massa do carrinho é 0,2 quilogramas. Põe aqui então, 10 newtons é igual a 0,2 vezes A, tá? Porque a força resultante é a força elástica. Então, 10 por 0,2 é igual a A. Quanto é que é 0,2? É 2 décimos, que vai dar, ó, multiplica invertido, 10 sobre 2. 10 vezes 10 dá 100 sobre 2, a aceleração do carrinho, 50 metros por segundo. Pô, grande essa aceleração aí, né? Então a 20 fechou a alternativa E de Equador. Questão 21. Para o sistema do exercício anterior, a energia mecânica dissipada no deslocamento do carrinho entre A
E C será quanto? Bom, lembre que energia dissipada é numericamente igual ao trabalho da força de atrito. Então vamos calcular o trabalho da força de atrito, que é a variação da energia mecânica. É a energia mecânica final, ou seja, em C, menos a energia mecânica inicial, que é em A. Só que em A ele não tem velocidade, então em A ele não tem energia cinética, ele sai do repouso. E em C a altura é máxima, ele também não tem velocidade, então ele não tem energia cinética em C. Então, que energia ele tem em A? Nota que ele está comprimido uma mola de 20 centímetros. Então, em A ele só tem energia potencial elástica. E em C ele só tem potencial gravitacional. Então, trabalho da força de atrito. Mecânica em C é a potencial gravitacional em C. Menos mecânica em A é a potencial elástica em A. Esse vai dar o trabalho da força de atrito. Bom, como se calcula a potencial gravitacional em C? Massa vezes gravidade vezes altura C. Tem tudo. Como é que calcula a potencial elástica em A? K vezes x ao quadrado sobre 2. Também tenho tudo. O problema é que tudo não está no sistema internacional. Então vamos passar tudo para o sistema internacional. 0,5 newton por centímetro, que é a constante, é 0,5 newton por 1 centímetro. É 1 vezes 10 na menos 2 metros. Então vai dar 0,5. O 10 na menos 2 vai para cima como 10 na 2 newton por metro. Então já foi aqui. 20 centímetros, deformação. 20 vezes 10 na menos 2 metros ou 2 vezes 10 na menos 1 metro. Vai ficar melhor. 200 gramas, 0,2 quilogramas. 40 centímetros, 0,4 metros. Tá bom? Vamos substituir os números agora para achar o trabalho da força de atrito. Então, massa 0,2 kg, gravidade 10, altura 0,4, menos. K, 0,5 vezes 10 na 2 é 5 vezes 10 na 1. Então, 5 vezes 10 na 1, tá, ó, melhor que botar 0,5 vezes 10 na 2, vezes x, 2 vezes 10 na menos 1 ao quadrado, tudo isso sobre 2, beleza? 0,2 vezes 10 é 2. 2 vezes 0,4 é 0,8. Então tá aqui. 0,8 é o quê? Energia potencial gravitacional. Menos. Agora, 2 ao quadrado dá 4. 4 sobre 2 vai sobrar o quê? Um 2 aqui no numerador. 10 na menos 1 ao quadrado é 10 na menos 2. 10 na menos 2 vezes 10 na menos 1. 10 na 1 dá 10 na menos 1. Só que aqui, ó, 2 vezes 5 dá 10, isso aqui vai dar 1. Isso aqui vai dar 1. Então o trabalho da força de atrito vai dar quanto? Menos 0,2 joules. Bom, numericamente é igual à energia dissipada. O que muda é o sinal. Lembra que a energia dissipada tem que inverter o sinal do trabalho da força de atrito? Então tá aqui. Se o trabalho da força de atrito é menos 0,2 joules, a energia mecânica dissipada será mais 0,2 joules. Está aqui a resposta do teu problema. Tá bom? Então alternativa A de Argentina. Vamos para 22. Uma bola cai livremente do repouso de uma altura h igual a 20 metros. Cada vez que ela colide contra o solo, plano e horizontal, alcança uma altura 20% menor do que a altura de partida na queda anterior. Assim, após a segunda colisão da bola contra o solo, determine o seguinte: a altura h2 atingida por ela e a velocidade v2 imediatamente após essa colisão. Então olha só, a bola sai de uma altura, então essa é a última questão, número 22, de 20 metros, certo? Aí ela sai de uma altura 20 metros e quando ela volta, ela perde 20%, ó, ela alcança 20% da altura, a altura 20% menor que a altura de partida. Bom, 20% ela bateu, ela vai voltar
a 20% menor do que a anterior. Bom, quanto é que é 20% menor? 20% de 20 dá quanto? Dá 4 metros. Portanto, na primeira volta, ela vai voltar a uma altura H1 igual a quanto? 16 metros. Porque a cada vez que ela bate, ela volta 20% menor. Só que ele diz, olha ali, ó, assim após a segunda colisão da bola, 20% de 20 era 4, 20% de 16 metros dá quanto? Dá 3,2 metros. 16 menos 3,2 vai dar quanto? Vai dar 12,8. Então a altura, depois de bater duas vezes, a altura 2 será 12,8 metros. Então uma questão de porcentagem, nem uma questão de energia. Então, qual é a altura H2 atingida? 12,8 metros. Agora, qual é a velocidade V2 da bola imediatamente após essa colisão? Então, eu quero saber que velocidade ela deve ter saído daqui, ó, daqui, para ter atingido 12,8. Então, eu imagino que só perdeu energia durante a colisão, não perdeu energia na subida. Então, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Energia mecânica em A é igual a energia mecânica no ponto B. Nota que o ponto B é depois de bater duas vezes. Em A é a velocidade, só tem energia, o quê? Cinética. Só tem energia cinética, porque aqui é o solo, não tem energia potencial gravitacional. E lá em cima, como ele subiu até parar, não tem mais energia cinética, só tem potencial gravitacional, que é mgh2. Então, toda a energia cinética da saída se transformou em potencial gravitacional e atingiu 12,8. Nota que nem precisa da massa, nem tem uma massa aqui, né? Eu quero saber a velocidade V2 de saída. Então, bora lá. Então, V2 ao quadrado, esse 2 aqui passa multiplicando, 2gh2, portanto, V2 é igual a raiz quadrada de 2gh2. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes 12,8. 2 vezes 2,8, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 24, 25,6. Vezes 10 dá 256. Então V2 é igual a raiz quadrada de 256. Quanto é a raiz quadrada de 256? 16 metros por segundo. Está aí então a velocidade V2 que fez com que subisse a 12,8. Tá bom? Então a primeira parte de perda de energia é só o quê? Só uma parte de porcentagem, tá? Então, ó, 20 metros vezes 20% deu 4 metros, por isso que ele perdeu 20%. Então só vai chegar a 16 metros. Mais uma colisão, tá aqui, perde 3,216, 12,8. Beleza? Então agradeço a presença de todo mundo nessa aula, foi um pouco comprida, né? Até a próxima aula, aquele abraço!